Hello, família, tudo bem? Meu nome é Gabi e eu levei muitos anos para entender que o problema não era eu. Bom, eu tenho uma colinha aqui para eu não me estender ou não me perder no assunto, porque isso acaba sendo um tema que são várias camadas e aí a gente vai entrando em várias sessões, então para eu ter aquele freio, por isso que eu vou estar olhando para cá e olhando para cá, tá bom? De forma inicial, eu vou falar da minha infância. Eu passei a minha infância inteira sem entender por que eu, desde criança, desde os 10 anos, fui colocada em responsabilidades que não eram minhas. Por exemplo, cuidar de casa, de comida, cobranças excessivas, e por esse fato eu acabei não vivendo o que eu deveria viver na fase que eu deveria viver. Todo ser humano ele precisa ter fases na vida dele: infância, adolescência, juventude, fase adulta. Eu não tive isso, eu já fui logo jogada para a responsabilidade de fase adulta desde criança. Então, na época, como toda criança, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo, até um dia eu me deparar com uma pessoa, uma coleguinha de classe, na época, e ela falar assim: chegando na minha casa eu vou fazer isso, eu vou brincar, vou estudar e mais tarde eu vou dormir. E eu na minha casa não, eu tinha que, lembrando que não era divisão de tarefas ou ajudar, tá? Era literalmente a responsabilidade. Eu só não trabalhava fora, porque o resto era tudo comigo, tá bem? Então, assim, é uma criança de 10 anos, 11 anos, 9, 8, tendo que limpar a casa, lavar louça, fazer comida, de tudo que vocês imaginarem, era a minha responsabilidade. E se eu fizesse muito tarde, eu apanhava, se eu fizesse muito cedo, eu apanhava, se eu não fizesse da forma que era para fazer, eu apanhava. Então, assim, o que acontecia nessa época? Eu só obedecia e me perguntava por que de tanto que eu passava por aquilo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas desde criança eu já entendia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Desde criança meu instinto já falava isso, tá? E na época eu achava assim que toda a família era assim. Eu achava que era normal, que era natural, que eu que não estava sabendo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava assistindo TV e eu vi uma cena de uma mãe tratando uma filha com carinho e eu olhei muito assim fixamente. A TV tava assim, eu olhei pra cara da minha mãe, tipo, e aí, quando é que eu vou ter isso? Sabe aquele olhar de cobrança? E a minha mãe prontamente falou assim: isso não existe. Porque essa é uma máscara do narciso, é falar que aquilo que você está querendo não existe. E de fato não existe, tá, gente? Não existe na vida dele. Aquilo que você quer, que você deseja, ele coloca como se você estivesse idealizando algo irreal. Entendeu? Por mais que você enxergue que aquilo existe, que tem a possibilidade de ter, que você está pedindo o mínimo, que você está pedindo não é nada demais, ser tratado com respeito, com educação, o narcisista coloca que você está idealizando algo que não existe. Não existe porque ele nunca recebeu, às vezes porque recebeu, mas não soube viver, não soube aproveitar. E aí ele coloca que como ele não viveu aquilo, você também não vai viver, logo não existe. Então, antes de eu entender essa fase da infância, eu passei por situações pesadas, tanto dentro da minha casa quanto fora também, na escola, na época da adolescência, quando eu fui virando mulher, né? Então, quando eu fui virando uma jovem, foram momentos que eu acabei precisando do apoio da minha mãe. Na época eu não tive, foi muito difícil. Então, inclusive, passei por situações dentro da minha casa, na época, em que fui colocada de louca. Então, assim, eu não quero entrar muito em detalhes, sabe? Mas tudo o que eu questionava não deveria ser questionado. Esse é o ponto que eu quero que vocês foquem, tá bom? E aí, teve um dia, assim, depois... Eu passei muitos anos da minha vida, infância, juventude, adolescência, tentando entender aonde que eu errava e fazia de tudo que eu podia, nada nunca estava bom. Eu lembro
que eu não tinha festas de aniversário, todo aniversário, toda data comemorativa, eu apanhava, gente, era incrível. É tipo assim, eu já sabia que eu ia apanhar naquela data, sabe? E isso foi algo assim que eu não sabia na época, hoje eu sei que eles fazem isso de propósito, que é pra ficar marcado, tá? Até que depois de um bom tempo, com 20 e poucos anos, 28, nem lembro mais na época, já bem com a idade já, eu assisti uma reportagem do Fantástico, apareceu no Facebook pra mim, um trecho do narcisismo materno. E aí eu fui atrás de ver a reportagem completa e inteira. E aí, meus amigos, daí pra frente foi só pra trás, porque tudo na minha cabeça. Primeiro foi o choque. Eu não queria aceitar, eu me negava, eu justificava, eu falava, não, ai, mas sabe, aquela negação pra si mesma, aquela situação de você falar que não, eu tô exagerando, vamos dizer assim. E na hora que eu vi a reportagem, que todos os comportamentos padrões de um narcisista foi se encaixando, eu lembro que eu comecei, acho que eu fiquei 2 anos estudando sobre narcisismo materno, entrei em grupo de Facebook, fui ler livros, fiz terapia, e eu acho assim, gente, o choque pra mim, sabe eu acho que toda pessoa que é vítima de um narciso tem um momento na vida da pessoa que aquela atitude você chega e fala, não, se tinha uma atitude que zerou, era essa aqui. E pra mim foi quando eu me formei em segurança do trabalho. Eu não tenho pai, tá? Meu pai me abandonou desde criança, então eu já sabia que ele não estaria lá na minha formação. E quando eu me formei em segurança do trabalho, eu chamei a minha mãe para participar da minha formatura, né? Apresentação, etc. E ela não quis ir, ela não foi. Isso era uma coisa que ela fazia muito. Eu sentia que toda vez que eu dava dinheiro, que eu prestava serviço, se dava dinheiro ainda não era suficiente, se eu prestava serviço ainda não estava bom. Era muito estranho, sabe? Eu poderia estar trabalhando, não era motivo de orgulho, eu poderia fazer o que for, não era suficiente. E aí no curso de segurança do trabalho, para mim foi um choque, porque eu esperava um curso puxado, né? Quem já se formou vai entender o que eu tô falando, isso é um curso puxado, segurança do trabalho. É muito sobre diretrizes, leis, muita gente desiste, tanto que da minha turma eram 4 turmas, de 40 alunos mais ou menos, e se formou 3 pessoas. Então, assim, é um curso bem pancada, entendeu? Se você não entende de juridiquês, você não consegue passar. Então, foi muito difícil. Eu consegui um estágio também na época, passei em primeiro lugar nesse estágio. Passei em primeiro lugar, inclusive, na época desse estágio, meus concorrentes eram professores de segurança do trabalho e eu passei em primeiro lugar. E aí consegui estagiar numa ótima empresa na cidade que eu morava na época e fui mostrar para ela assim, sabe quando você é um mínimo de cidadão decente e você vai apresentar isso para a pessoa? É nada. Você mostra para a pessoa mesmo que nada. Mas se a pessoa brilhar diferente, ela já é maravilhosa. Então, assim, esse dia do curso de segurança do trabalho que eu chamei ela para ir, ela não foi, eu já tinha trabalhado. Então eu falei, cara, não tem o que eu faço ou deixo de fazer que ela vai me amar. Ela vai me amar, não tem. Não tem. Porque na minha cabeça eu penso, tá, tem até pessoas que estão presas por cometer coisas graves e são amadas pelo pai, pela mãe, tá todo mundo lá. E por que eu trabalhando, estudando, cuidando de mim, ainda não sou digna, né? E foi aí, depois do curso de segurança do trabalho, foi o dia que eu resolvi parar, começar a fazer contato zero. Por coincidência, quando eu estudei psicologia dentro do curso de segurança do trabalho, que você tem que estudar psicologia laboral, psicologia do trabalho, foi aí que veio uma abertura na minha cabeça, assim,
porque a gente tem que aprender a entender o indivíduo dentro do trabalho e fora do trabalho. Inclusive, eu tirei 10 nessa matéria. Foi ali que eu fui entender como que a psicologia adentrava no mundo das empresas, como que a gente tinha que entender a infância. Só que, na hora, eu comecei a entender como que aconteceu comigo para depois entender com o outro, né? E foi aí que tudo começou a fazer sentido para mim, gente. Foi aí que eu entendi que não tinha o que fazer, deixar de fazer. E eu resolvi fazer no início o chamado contato zero. E aí, gente, daí pra frente foi mais pra trás ainda. Porque você quer ver um narcisista enlouquecer, é você fazer contato zero com ele. Nossa, mas foi manipulação, foi fazer eu me sentir culpada, foi invalidar tudo que eu tava sentindo na época, coisas muito sérias de eu falar que aconteceu, que eu tava sentindo. Não, mas não é assim. Não, mas você não é desse jeito. Não, mas isso nunca aconteceu. Não, mas eu nunca falei isso. E daí pra frente, todas as pessoas que são vítimas de narcisistas vão entender o que eu tô falando. Como afetou minha vida? Gente, você não ter pai, para algumas pessoas já é difícil. Você nascer sem um pai para você ter de embasamento para um relacionamento do que é um homem, já é difícil. Você não ter aquela proteção, já é difícil. E aí, quando eu me vi não tendo pai e ainda sendo filha de uma mãe narcisista, meu Deus do céu, isso afetou meus relacionamentos. Uma época na minha vida, eu aprendi que para eu ser querida, eu teria que sempre prestar para alguma coisa. E aí eu sempre me relacionava com pessoas a ponto das pessoas sempre me fazerem de step delas para alguma coisa e eu acreditar que aquilo era um relacionamento verdadeiro. Se eu estou sendo útil para o outro e o outro tá tendo utilidade para mim, tipo assim, o outro me usando para alguma coisa, então tá tudo certo. Eu levei um bom tempo para entender que relacionamento não é isso, tá? Então, até eu quebrar essa barreira de relacionamento não é utilidade, correu muita água nesse rio. A minha autoestima só melhorou depois que eu me afastei. E principalmente teve uma chave assim na minha cabeça, uma época, que a filha de uma mãe narcisista fica se perguntando: mas por que minha mãe não me ama? O que eu fiz para minha mãe não me amar? E aí me veio a chave do porquê que eu devo amar a minha mãe. O que essa mulher fez para ser digna do meu amor? Ah, mas ela te deu comida, te deu um teto. Era o básico. Era o mínimo. Se você tem um filho, isso é o mínimo. Eu não tenho que ser grata por alguém que decidiu me dar a luz e me alimentar. Eu não tenho que ser grata por isso. A gente vive um país que a mulher ela é muito vista às vezes imaculada, como a Virgem Maria, santificada. E pra mim não. Eu não compro essa visão que as pessoas têm de mulher, tá? Então assim, eu sei que tem mulher que é o cão quando ela quer. Então, a minha autoestima só veio melhorar após eu me afastar dela. E eu entender e começar a enxergar ela como uma pessoa, não como uma mãe. A partir do momento que eu falei, tá, eu lembro que teve uma vez que eu tive uma discussão com ela, que foi quando eu, falei, por hoje chega, acabou, não quero mais saber disso. Foi um dia que ela tava falando um monte de coisa pra mim, eu estava doente na época, não estava bem, e ainda trabalhando pra ela de graça, tá? Porque eles fazem isso, eles querem sugar seu dinheiro, seu tempo, seu esforço, sua atenção, sua energia, tudo. E um dia ela falou, porque eu sei que quando você tiver um filho, você vai saber. E aí eu falei pra minha mãe assim, não se preocupe, que tudo que não devo fazer com uma criança, a senhora já me ensinou. E aí eu lembro que isso foi um baque pra ela, que ela ficou em silêncio, sem saber nem o que responder.
E depois daí, gente, tudo que eu sentia por ela, de respeito, de admiração, acabou. Eu perdi o medo de errar, eu perdi o medo de viver quando eu me afastei, sabe? Eu perdi o medo, tipo, ai não, mas se eu fizer isso, não sei o quê. Não, eu perdi o medo total dessas situações. Então, antigamente eu tinha dificuldade de impor limites, hoje eu tenho uma lista assim, ó, não aceito isso, não aceito isso, não aceito aquilo, inclusive mental. Recentemente eu acabei cedendo para algumas pessoas diante de algumas situações, porém estou retomando isso graças à minha terapeuta. Aprender a colocar limites. Gente, é o seguinte, eu vou ser muito honesta com vocês na situação que eu estou vivendo atual, tá? Então, eu não vou ser aqui perfeita, dizer, nossa, hoje eu sou maravilhosa, sou isso, aquilo. Não, eu tô aprendendo até hoje, tá bom? Então, passei por uma situação recentemente e tô reaprendendo, porque eu acabei, assim, como é que se diz? Cedendo com coisas que eu não deveria ter cedido, tá? Então, na época que eu tentei me afastar da minha mãe e fazer o contato zero, eu achava que eu era uma ingrata, que eu tava cuspindo no prato, que eu não deveria fazer isso, que eu deveria ter mais empatia, que eu deveria ter mais respeito, né? Eu não vou nem falar aqui as coisas que a minha mãe fez comigo. Não vou entrar nos detalhes, porque isso é tratado em terapia, que é a melhor coisa que eu faço e que você faz também, tá bom? Outra coisa também, a minha mãe, ela me manipulava a um ponto de que a vida é você, a minha vida tinha que ser em torno dela, pra ela, sobre ela, para ela, tudo com ela. Gente, era muito surreal, eu não tinha autonomia, tá? Então, assim, eu não posso romantizar, trazer isso de uma forma de, ai, tá, passei por isso, olha que lindo hoje. Não, não consigo. E assim, isso mudou na minha vida. A primeira coisa quando eu fiz o contato zero. Quando eu comecei a fazer o contato zero foi que minha vida mudou. Segunda coisa, eu fui estudar, fui cuidar de mim, fui me exercitar, fui cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, fui fazer terapia, mudei de estado, troquei de número de WhatsApp, troquei de e-mail, troquei de endereço. É como se eu tivesse pra ela, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho mais clareza do que eu sinto, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu posso ceder para o outro e do que eu não posso. Quando eu estou cedendo a mais, quando que aquilo ali já tá indo para um caminho que eu não quero, que eu tento conversar com a pessoa, tento explicar, olha, isso não tá legal, acho melhor a gente, né? Mas tem gente que não adianta você falar e aí dói e você vai seguir sua estrada, tá? Hoje eu não sinto culpa nenhuma, não sinto culpa, porque, gente, quando você fica adulto, quando você tem uma realidade da vida, você vê que não era difícil te tratar com respeito, não era difícil te tratar com educação, com amor, não era difícil deixar você dormir, não era difícil não te fazer de empregada, não era difícil te levar em um shopping para tomar um sorvete, não era difícil te ensinar a se amar, não era difícil, não era, sabe? Hoje, então, eu não tenho mais essa questão de, ai, meu Deus, mas e se eu fizer isso? Porque existe essa época também, tá? Que você acaba fazendo isso com você mesma, você começa a falar e se pra você mesma. Então, esse meu e se não existe mais, porque eu sei que eu tentei de tudo. Então, assim, pra quem é filho de narcisista, pra quem convive com um narcisista, não tente falar para outras pessoas, comprovar. Se você tiver que falar ou pensar em algo, faz com um terapeuta. E um bom terapeuta, um bom psicólogo, que entenda sobre narcisismo materno. Porque você vai falar com outras pessoas, você vai ser invalidado. Se você for falar com outras pessoas, elas não vão acreditar, elas vão duvidar de você, elas não vão te entender. E dificilmente vão se colocar no teu lugar. Então, assim, tenta ver o que você pode fazer no hoje pra você. Não, gente, eu perdi muito dinheiro, tempo, esforço psicológico.
Hoje, com a idade que eu tenho, se eu tivesse 18 anos, a primeira coisa que eu faria era arrumar um emprego, sair da minha casa. Eu ia para outro estado, para outro país. Eu não ia fazer nada mais além disso. Trabalhar de qualquer coisa vai te trazer mais dignidade do que morar com um narcisista. Coloca isso na sua cabeça. Então, se você tá esperando, eu não gosto dos meus pais, eu acho que eles são narcisistas, eu vou esperar eu fazer a faculdade, eu vou esperar, você vai pagar com a sua saúde mental, você vai pagar com o seu dinheiro um tempo, uma saúde mental que nunca mais vai voltar atrás. Então, assim, gente, eu não tô brincando, foi muita coisa que eu perdi, tá? Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês é isso, façam terapia. Se não dá hoje, tudo bem, não tem problema, mas procurem vocês montarem o caminho de vocês montarem a estrada de vocês, para vocês seguirem o caminho de vocês da melhor maneira possível. Não espera, vai trabalhar de qualquer coisa, vai morar em um cubículo, vai morar em um apartamentozinho desse tamanhozinho assim, um ovinho assim, mas vai pro teu bem, tá? Então, essa foi minha experiência. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca vou parar de falar de narcisismo materno, mesmo que isso incomode outras pessoas. Algumas pessoas chegam e ficam tipo, você passou por isso, deixa pra lá, não fala mais disso. Não, eu vou falar sim. Não porque eu quero revidar ou coisa do tipo, mas porque precisa ser falado para alertar outras pessoas a respeito disso, para não ser normalizado, para outras pessoas se identificarem, para isso não ficar em off, para isso não ser esquecido, tá? Então, esse é o intuito desse vídeo, ajudar outras pessoas. E ainda mais, geralmente esses conselhos vêm de pessoas que nunca passaram por isso, não sabem nem o que é isso. Então é isso, gente. Sigam meus perfis, Instagram, TikTok, etc. Qualquer dúvida me chama no chat do Instagram. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.